Esse é o Papo de Prateleira, nós estamos no canal Agro Revenda e hoje vamos conversar com Fábio Musim, que é o diretor de operações da Solbras. A Solbras que tem um trabalho aí junto com a Valmont, com a marca Valley, e ele traz uma novidade muito legal para a gente, né, Fábio? Seja muito bem-vindo. Conte para o nosso espectador, para o nosso internauta, para o seguidor. Aliás, você que está assistindo a gente, ativa o sininho, curte aí a página, os vídeos, para você saber tudo que tem de novidade do agro no Brasil e no mundo. Fala para a gente então desse primeiro pivô comercial movido à energia solar. É isso aí, Márcia, tudo bem? Obrigado aí por me receber. A gente está bastante feliz. Primeiro, né, com essa parceria com a Vale e com a Valmont. A Solbras foi recentemente adquirida pela Valmont, então a gente começa a trabalhar juntos aí para trazer mais sustentabilidade, né, energia solar ao produtor. Então, essa novidade, ela na verdade, mesmo a gente ainda não tendo a parceria prévia assinada, digamos, com a Valmont, a gente já estava trabalhando há pelo menos 6 meses, né, nesse desenvolvimento, é um desenvolvimento conjunto entre as duas empresas, a Vale e a Solbras, e foi o trabalho foi o resultado de um trabalho bastante arrojado, eu diria, porque é um desafio realmente você trazer o funcionamento de um pivô, né, que você tem diversos parâmetros técnicos de irrigação para entregar com uma fonte solar, né, uma fonte única, sendo energia solar essa fonte, tá? Quais são as vantagens de ter um equipamento dessa categoria movido pela energia solar? Olha, as vantagens, eu diria, esse é um equipamento com uma aplicação bastante específica, né? Isso tem que ficar bem claro. Quando a gente concebeu esse projeto, esse era um projeto destinado para algumas áreas bem remotas, em que você tem dificuldade, primeiro que você não tem energia elétrica, né, de rede elétrica, de concessionárias, e também ele é um projeto que pressupõe que você não tenha bastante dificuldade, por exemplo, com uma outra fonte alternativa estável, né, como, por exemplo, gerador a diesel ou mesmo uma bateria. Então, quando a gente concebeu esse projeto, essas eram algumas das premissas, né? Lógico, isso tem que ficar claro também. A fonte solar é uma fonte intermitente, né? Então, se você tem a sua usina solar lá e passa uma nuvem na frente, a potência dela cai, né? Então, você tem uma intermitência do fornecimento de energia, né? Então, se você tem acesso, por exemplo, a diesel, a gerador a diesel ou uma bateria, por exemplo, isso não é um problema para a sua operação. É melhor você colocar a fonte solar, né, conjugar com outras fontes, até a própria rede elétrica, né? A gente faz muito projeto do solar conjugado com a rede elétrica. Mas esse projeto especificamente, ele quando você tem essa dificuldade da logística do diesel, etc., ele atende porque você consegue irrigar uma área, lógico, o sistema ele tem que ser bem dimensionado para que a tua autonomia de irrigação seja determinada para você conseguir a irrigação mínima para aquela sua cultura, né? Então, é um projeto bastante customizado na medida em que você tem que adequar os parâmetros da usina fotovoltaica e do pivô para entregar os requisitos mínimos de irrigação. De qualquer forma, então, o produtor rural, o empresário rural, ele vai precisar montar, né, uma usina, um parque ali com as placas solares, e ele tem como armazenar energia? Não, esse projeto nesse formato, ele não pressupõe armazenamento de energia, né? Então, ele tem que ser dimensionado de uma maneira em que você, contando com essa intermitência da fotovoltaica, você consiga atender aquela autonomia de horas de irrigação por dia para você não prejudicar a sua cultura, né? Agora, você pode complementar essa fonte com outra fonte alternativa, como eu mencionei, um gerador a diesel, uma bateria, para que você garanta a estabilidade do sistema, ou mais horas de irrigação no dia, por exemplo, dependendo da cultura, né? A gente sabe que o setor de culturas irrigadas, pivôs, ele tem evoluído muito, expandido bastante, e a aplicação da energia solar para a agricultura também. Como é que isso está colocado no Brasil hoje, no agro? Olha, eu diria que o produtor do agro, né, ele
o agro ele acaba sendo um motor de desenvolvimento do país, né? E geralmente os produtores eles são pessoas que têm que ser visionárias, né? Elas estão sempre acompanhando as tendências para que seja mais produtivo, produza com mais sustentabilidade, com mais eficiência. Então eu separaria a questão do fotovoltaico em duas, né? A primeira é quando a gente fala das usinas conectadas na rede elétrica, né? Então, isso para o produtor rural, isso já é uma realidade, né? Para o produtor rural, é um fator, sem dúvida nenhuma, de competitividade para ele também, né? Você tem uma fonte de energia bastante competitiva hoje, né? Que permite um payback bastante rápido, considerando na vida útil do equipamento. Então, isso no longo prazo faz com que esse tipo de sistema seja um fator de competitividade para o produtor rural, né, diminuindo custos, né? A energia elétrica é um dos principais insumos na produção também. E o outro lado, o outro aspecto que eu mencionaria é esse projeto especificamente, quando a gente está falando de projetos desconectados da rede elétrica, eles têm um papel importante em trazer desenvolvimento para determinadas regiões que muitas vezes você não tem condição de fazer exatamente pela falta de rede elétrica, né? O Brasil ele tem algumas regiões bastante críticas que ele não consegue trazer esse desenvolvimento, por exemplo, na irrigação, ou seja, existe uma fronteira agrícola limitada pelo próprio desenvolvimento da estrutura da matriz elétrica brasileira. Então, ele acaba sendo um potencial de você aumentar a produção de alimentos de maneira mais sustentável, mais eficiente, né, com irrigação de precisão, por exemplo, através das usinas fotovoltaicas, mesmo não tendo a presença de rede elétrica. Perfeito. Eu estou recebendo perguntas aqui dos nossos seguidores presencialmente. Está difícil só um pouquinho entender a letra. Ele comenta aqui sobre o período de irrigação diário, tá? E se existe uma relação da placa solar por hectare irrigado. Olha, isso é uma boa pergunta. Com relação a pergunta foi feita pelo presidente da ABC-Sind, Associação Brasileira dos Criadores de Sind, que é uma associação de zebuínos aqui de Uberaba, o senhor Ronaldo Andrade Bichuete, engenheiro como você. Legal. Com relação à autonomia, isso aí é lógico que o sistema ele tem que ser dimensionado para a necessidade que você tem, né? Mas, obviamente, existem algumas limitações com relação a prazo de irrigação nesse tipo de sistema, porque a energia fotovoltaica ela só funciona durante o dia, né? Só funciona enquanto você tem luz, né? Então, eu diria que você consegue iniciar uma irrigação, por exemplo, entre 8 e 9 horas da manhã e vai até 16 horas ou 17 horas, dependendo das condições do dimensionamento da usina, né? E com relação à relação de painéis, é uma boa pergunta, eu teria que fazer algumas contas aqui, mas hoje esse tipo de conta, na verdade, ele depende muito do perfil do projeto, né? Então, você ter a potência associada, a potência do fotovoltaico associada à sua necessidade de irrigação em termos de potência, em termos de área que você vai irrigar. Então, não é um negócio imediato, assim, que eu poderia falar assim, não, tantos quilowatts por área irrigada, entendeu? Você tem que fazer o projeto customizado mesmo. É claro que o produtor já está perguntando aqui, né? A gente se acertou antes sobre o custo comparativo, né? Se você pudesse pelo menos dar uma prévia, né, de algum número, a gente sabe que vocês ainda estão dimensionando tudo, mas olha, é uma informação importante que vocês vão ter que divulgar logo. Não, teve uma repercussão muito positiva essa semana, né? A gente divulgou isso e a procura tem sido grande, e a ansiedade exatamente por essa necessidade que existe no mercado, né? E até antecipo para você, em primeira mão, aí, que a gente deve ter as revendas com todos esses materiais até o final do mês, né? As revendas da Vale, então elas vão estar preparadas, comecinho do mês que vem, elas já vão estar preparadas com esse material, conseguindo pegar os dados dos produtores para a gente começar a dimensionar esses sistemas. Mas, com relação a custo, é difícil de falar um custo exato, até porque a gente está no final, né, do desenvolvimento dessa estrutura de custo, mas o que eu te diria, considerando a aplicabilidade do sistema, a gente está falando geralmente em locais remotos que tem como única fonte alternativa hoje, ou como uma das únicas fontes alternativas mais baratas, digamos, ou mais acessíveis, o próprio gerador a diesel, né? E o gerador a diesel é caro, a gente está falando
dependendo da região, entre R$ 1 a R$ 1,50 por quilowatt-hora, né? Então, é um custo extremamente alto. Então, e quando você coloca o fotovoltaica no longo prazo, aí você pode chegar a custo do quilowatt-hora da ordem de 17, 20 centavos de real. Então, isso aí, a gente está estimando, né, dependendo do uso do pivô ao longo do ano também, um retorno do investimento da ordem de 2 anos, né, 2 anos e pouco, quando você compara com o diesel, né? Então, é realmente uma vantagem muito grande para quem tem não só o custo do diesel, mas também a logística do diesel é mais complicada, né? Ela não é tão, ela é um pouco sensível, ela é perigosa, então tem muitos aspectos aí. Fora também o custo de manutenção e operação do diesel, que é muito mais complexo do que uma usina fotovoltaica que tem uma produção de energia elétrica que a gente chama de desassistida, né? Você não tem que ter atuação sobre ela para você conseguir ter a energia disponível. E o diesel nunca volta, né? Uma energia fóssil, ao contrário da energia solar, que é uma energia renovável, que é sustentável, ambientalmente correta. Onde que os produtores que estão assistindo a gente vão poder acessar mais informações no site da Solbras, da Valmont, falar com vocês? Olha, as informações, eu diria que o primeiro contato, sim, vai ser feito através das revendas da Vale em todo o Brasil. Do mês que vem, isso já vai estar disponível para eles, vão ser treinados a respeito da solução também. Então, o contato principal, eu diria, o primeiro contato poderia ser através da própria revenda da Vale, e também estamos à disposição através do site da Solbras, também o próprio contato da Vale centralizado, tá? Mas eles vão ter todas as informações disponíveis para conseguir atender o produtor. Tá certo. Fábio, obrigada por sua participação. Você quer utilizar esse espaço do Papo de Prateleira para mandar mais algum recado? Olha, eu queria realmente agradecer você, Márcia, e o Papo de Prateleira, né? Uma oportunidade bacana da gente trazer esse tipo de novidade, né? Eu acho que o Brasil ele é um país que tem uma vocação do agro, né? Então, é um país que tem muito desenvolvido, tecnologia de ponta, e eu acho que a gente tenta trazer esse tipo de solução para que a vida do produtor fique mais fácil, fique mais competitivo em relação ao que ele já tem, ou competidores de fora do Brasil. Então, esse é um papel importante, lógico, sempre também mirando sustentabilidade, produzir com mais eficiência, né? Então, eu acho que é um negócio que é uma tendência mundial e a gente tem que olhar com muito carinho para isso mesmo, porque os recursos fósseis, os recursos naturais, eles são finitos, né? Então, a gente tem que realmente focar nessa área mais sustentável, que é uma tendência mundial, é um caminho sem volta, né? Tá certo. Obrigada, parabéns aí pela pesquisa de vocês, pelo desenvolvimento de mais essa tecnologia importantíssima, viu? E logo que tiver mais informações, volta a conversar aqui com a gente, viu, Fábio? Obrigada. Pode deixar. Obrigado pelo canal. Um abraço, viu? Esse foi o Fábio Mussim, diretor de operações da Solbras, falando sobre um pivô aí movido por energia solar. Coisa bacana. Fica atento, gente. Papo de Prateleira volta em breve.